Boa noite. Quem ainda tá com o bucho cheio, diga amém. Amém. Hoje foi bom, não foi? Demais. Rapaz, glória a Deus. Hoje foi um dia abençoado. Lá de manhã, na presença de Deus. Depois, confraternização, almoço. E eu acho que alguns não alguns não vieram, porque acho que ainda estão fazendo gestão. Pode ser. Mas glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja honrado com a sua presença. Amigos, interessante é que nesse estudo que nós estamos fazendo do Apocalipse, a verdade, a palavra de Deus fala que é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, vai clareando até se tornar o quê? Dia perfeito. Interessante que a cada dia a gente aprende algo diferente. Nós estamos indo numa crescente. E hoje nós vamos estudar o capítulo 17 de Apocalipse. O capítulo 12 de Apocalipse, no qual a gente já estudou, esse capítulo fala de quê? Sobre a igreja verdadeira, as características da igreja verdadeira. E lá a gente descobriu várias características da igreja verdadeira. E hoje, como a gente vem falando vários dias, que só existe dois caminhos. Toda a Bíblia, se você olhar, não há 3, não é 4, não é 5, é só dois caminhos. Ou eu sirvo a Deus ou não. Ou eu estou na igreja verdadeira ou não. Então hoje nós vamos estudar sobre a igreja falsa. A igreja do capítulo 17. Então abra sua Bíblia no capítulo 17. Quero uma pessoa aqui só para me ajudar a ler. Acho que eu comi tanto que eu não estou enxergando tudo passado também. Acho que ainda estou com sono. Pode ter aqui uma pessoa para me ajudar a ler aqui. Tu vai ajudar, Bruno? Pronto. Capítulo 17 de Apocalipse. Capítulo 17 de Apocalipse. Eu quero que você preste muita atenção nesse estudo de hoje, porque nós vamos falar de algumas coisas que nós já estudamos, porém vai ser acrescentado mais algumas coisas, para que a gente feche esse tema da trindade do mal. Ontem nós falamos sobre a trindade, sempre que como Deus tem a sua trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o inimigo também não fica atrás, ele sempre quer ser igual a Jesus. Ele também tem o que? A trindade do mal. E nós falamos sobre ela um pouco. E hoje nós vamos completar. E aí você vai saber quem é a trindade do mal. Ok? Então, com a Bíblia aberta, todos abriram aí Apocalipse 17. 27 de janeiro de 2024, curso ao ar livre, a Rua Luiz Moraes, bairro Alvorante, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil. Este é o professor Marcos Cláudio, integrante do Grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, como de costume, não tem como ler a Bíblia, não tem como mergulhar nesse livro sem a presença do Espírito Santo. E a gente vamos orar. Eterno Deus, obrigado ao Pai por estarmos aqui na Tua presença. E o Senhor nesse momento nos ajude a entender este tema tão precioso. Que nós possamos entender, colocar nos nossos corações e principalmente nos ajuda, ó Pai, a colocar Teus ensinamentos, os Teus mandamentos em prática. Nos abençoa, perdoa os nossos pecados, mas também nós te pedimos uma bênção especial sobre nossas famílias. É o que eu te peço por Jesus. Amém e glória a Deus. Amigos, capítulo 17, ele é fascinante e tem vários detalhes para ser estudado. Então vamos lá, vamos começar do verso 1. Preste atenção, fica ligado para que você possa entender esse tema. Que esse tema é de com força. Capítulo 17, verso 1. Nós vamos ler até o verso 3, primeiramente. Vai lá. Apocalipse 17, 1. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha e mostrarei a você o julgamento da grande
prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada em uma besta escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bota o 4. Versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura escarlate e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de abominações e de impureza de sua prostituição. Amigos, essa leitura é uma leitura fascinante. Aqui mostra a questão da igreja falsa. Aqui vai dar algumas características da igreja falsa. Primeiro de tudo, diz a sua Bíblia, diz a minha Bíblia, que aí começa a queda de Babilônia. Babilônia, nesse momento aí, está sendo julgada. Você leu assim, mas preste atenção, diz que quando o anjo leva João em espírito, e ele olha e vê o quê? Ele vê uma mulher. Ele vê uma mulher. Como estava essa mulher? Ela estava assentada, ela estava montada em uma besta, em um animal. Esse animal era o quê? Qual era a cor desse animal? Escarlate, né? Então preste atenção nisso. Nós sabemos que em profecia, mulher é o quê? Igreja. Então nós estamos aqui agora uma igreja que está montada em um poder. Nós já estudamos sobre esse poder. Esse animal, que no verso 5 vai descrever mais ainda, que é aquele mesmo animal que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esse animal é o mesmo do capítulo 13. Aquela besta que emerge da onde? Do mar. A primeira besta, que é o sistema o quê? Papal. Roma pagã e Roma imperial. Ok? Até aí tudo bem? Agora presta atenção. Quantos aqui já montaram num cavalo? Diga eu. Eu. Eita, Jesus. Quantos aqui montaram num jumento? Diga eu. Eu. Num burro? Diga eu. Eu. Quantos aqui montaram numa moto? Diga eu. Amigo, presta atenção aqui. Quando você monta num jumento, você monta no cavalo ou monta numa moto, quem é que vai levar você? É a moto, o jumento. Então ela vai lhe levar para algum canto. Você vai pilotando, mas quem está te levando é a moto. Quem está te levando é o jumento. Quem está te levando é o cavalo. Enfim, essa mulher estava montada nessa besta. Então essa igreja estava montada nessa besta, mas quem é que estava levando, quem é que estava organizando, quem é que estava guiando esta igreja? Quem era? A besta. Um poder que o inimigo levantou para destruir os filhos de Deus. Até aí entenderam? Só que diz, aí que igreja é essa? Se você leu, disse que essa igreja, ela é uma igreja que tinha joias, ela estava toda vestida ali de ouro, era pedras preciosas. Então é uma igreja o quê? Rica. Uma igreja rica. Fala também que ela, como as 7 cabeças que está aqui em Apocalipse 17, 9, diz que as 7 cabeças da besta são o quê? Nós estudamos. São os 7 montes ou 7 colinas no qual a besta está assentada. Então mostra que essa igreja, já falando sobre isso, essa igreja está assentada em Roma. E é uma igreja que ela amplia. É uma igreja rica. É uma igreja que tem dinheiro. É uma igreja que tem pedras preciosas. Mas a pergunta é, se ela era uma besta, uma prostituta, que diz aí na sua palavra, na palavra de Deus, diz aí na sua, pode estar dizendo meretriz,
Mas meretriz é a mesma coisa de prostituta. A minha pergunta é: como ela ganhou esse dinheiro? Como ela ficou rica? Como foi? Será que foi com trabalho honesto ou com corrupção? Hã? Com corrupção, já que ela era o quê? Uma meretriz. E nós vimos na Inquisição o quanto a igreja enricou com a indulgência, venda de terreno do céu. Ah, eu pequei, agora eu vou pagar para ser perdoado. Ou não era assim? Era assim. Então, isso veio acontecendo. Agora presta atenção. Diz que essa mulher, bem vestida, rica, ela tinha um cálice. Foi assim que você leu? Tinha um cálice o que na mão. Só que dentro desse cálice tinha o quê? 3 coisas. Dentro desse cálice tinha 3 coisas. E nós vamos começar a abrir a Bíblia aprendendo sobre essas 3 coisas, o que significa cada uma. O que é que ele tinha no cálice? Diga aí para mim aí. Diga para mim no verso 4, olha aí, verso 4. Aí você vai dizer para mim, o que é que essa mulher, essa meretriz, sentada nessa besta, tinha dentro do cálice? O que era? Diga para mim aí. Primeiro ela tinha abominação. Dentro de quê? Do cálice. Dentro do copo. Dentro de uma taça. Ela tinha o que dentro? Abominação. Tinha o que mais? Imundícia. Não, dentro do cálice. Dentro do cálice. Tinha o que? Imundícia. E tinha o que? Prostituição. 3 coisas dentro do cálice, dentro do copo, dentro da taça, que essa mulher, a igreja, tinha. Tinha o que aí? Diga aí pra mim. Isso, o que mais? Isso, o que mais? Adornada, ouro. Preciosas. O que mais? Opa. Abominações, o que mais? Imundícia. Fornicação, prostituição. Pronto, 3 coisas que tinha. Mas o que significa essas coisas? Agora nós vamos aprender o que significa essas coisas que tinha dentro do cálice desta mulher. Que a gente sabe que é... Qual é? É pesado, né? O cálice estava... E é com esse cálice, presta atenção nisso. Nós vamos ler mais na frente que é com esse cálice que ela embriagou as pessoas, os reis, os reinos dessa terra. Foi com esse cálice aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, abominação. Diz que tinha o que dentro desse cálice? Abominação. E o que é abominação? Nós já estudamos aqui, presta atenção, que quando uma pessoa ela se coloca no lugar de Deus, querendo perdoar pecado, isso é o que? Abominação. Porém, hoje nós vamos um pouquinho mais adiante. E eu quero que você abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Em Provérbios 28, 9. Abra sua Bíblia em Provérbios. Vai chegar um pessoal aí fardado, não é a polícia não. Vai chegar um pessoal fardado aí. Olha aí como são lindos. Não é a polícia não, não tenha medo não, viu? Provérbios 28, 9. O que significa abominação? Ou o que é abominação? Provérbios 28, 9. Não, filha, encontrei. Obrigada. Provérbios, capítulo 28. Mais ou menos no meio da Bíblia. Provérbios 28, 9. Todos acharam? Amém.
Vai dizendo amém, 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 quem achou. E quem não achou vai dizendo misericórdia, misericórdia, misericórdia. 35 pessoas dizendo misericórdia. É ótimo. No meio da Bíblia, no meio, mais ou menos. Isso. Provérbios 28, 9. Achou? Vamos lá. Amém. Pronto, 28, 9. Achou? Todo mundo, né? Bruno vai ler. Olha aí a abominação. O que é? Também. Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É forte ou não é? Se eu desvio o meu ouvido de ouvir, se eu não quero saber nada sobre os mandamentos de Deus, se eu não cumprir os mandamentos de Deus, pedir ajuda para guardar os mandamentos de Deus, e quando eu falo dos mandamentos de Deus, nós vamos ver aqui mais adiante, eu estou falando dos 10. Eu não estou falando nem de 8, nem de 7, nem de 9, é dos 10. Quando eu não sei, até que vai. Porque Jesus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas agora eu sei da verdade. Se eu sei da verdade, se eu sei sobre a lei de Deus, e eu não guardo, e eu não pratico, até a minha oração é abominável. Imagina isso. Você ou eu orando e sendo abominação aos ouvidos de Deus? É sério ou não é? É muito sério. E ainda tem pessoas que dizem que a lei foi abolida. Como é que a lei foi abolida? Então todo mundo é abominável. Todas as orações são abomináveis. Se não existe mais lei. Então entenda isso. Quando eu sei da verdade, quando eu sei, até hoje eu não sabia, ok, mas agora eu sei. Você é indesculpável. Você não tem agora como dar desculpa. Você sabe agora toda a verdade. Tem que ouvir a lei, tem que guardar a lei dos 10 mandamentos que está em Êxodo 20. Se eu não guardo, depois de saber, até a minha oração é abominável. Sou eu que estou falando? Não, é a Bíblia. É sério. Mas nesse cálice, além de abominação, antes da abominação, antes da imundícia, abre a sua Bíblia em Apocalipse 21, 27. Só para complementar essa questão da abominação. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 21, 27. Último livro da Bíblia, só para complementar essa questão da abominação. Quem pratica a abominação, quem quer perdoar pecado, quem não guarda a lei, quem faz a abominação aos olhos do Senhor, o que é que vai acontecer? Posso ler? Posso ler? Então leia aí, Bruno. Apocalipse 21, 27 diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nela onde? Na cidade santa, no céu. Ninguém vai colocar os pés. Se alguém pratica abominação, se alguém pratica mentira, esses não vão entrar no reino de Deus. É sério isso ou não é? É muito sério. Então eu posso estar fazendo algo pensando que é certo, mas eu estou o quê? Praticando abominação aos olhos de Deus. Esse poder, presta atenção nisso, do jeito que a Trindade de Deus faz tudo para você se salvar,
faz tudo para me salvar, a trindade do mal, ele faz tudo para o quê? Para você se perder. Tenta te enganar de vários jeitos para você se perder. Porque eles querem mais gente para ir para o lago de fogo com eles. Porque o lago de fogo foi preparado, foi para eles. Não foi para mim nem para você. Mas se eu continuar fazendo abominação, mentira e outras coisas mais que é contrária à palavra de Deus, aí eu vou. Mas glória a Deus, você está aqui hoje. Está ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a única que pode transformar vidas. É a única que pode transformar coração. Essa é a única. Agora nós vamos para a imundícia. Entendemos o que é abominação. Mas imundícia, nós vamos ver agora. No caso dela tinha abominação, mas também tinha o quê? Imundícia. Abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Nós vamos saber agora o que é que significa imundícia. E aperta o cinto, viu? Que agora o negócio vai começar a esquentar. Aperta o cinto. Imundícia, o que é? Imundícia é tudo que não presta. Vamos ver aqui, da palavra de Deus. Não vai ser o mar que vai falar, não é a igreja, e sim a Bíblia, a única que tem autoridade. Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Ezequiel 36, verso 25. O que é essa imundícia que está dentro do cálice desta meretriz? Ezequiel, profeta maior. Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Todos acharam? Amém? Amém? Glória a Deus. Ok, posso ler? Vamos lá. Bruno, fala para nós aí o que significa imundícia. Ezequiel 36, 25 diz assim: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Amigos, imundícia na Bíblia, se fala de ídolo, fala também de quê? Idolatria. Imundícia significa idolatria. Então, dentro do cálice dessa mulher, tinha abominação, mas também tinha o quê? Imundícia, que significa o quê? Idolatria. E hoje não é difícil você encontrar pessoas idólatras. E eu não estou falando só questão de imagem, não. Eu estou falando de pessoas que muitas vezes têm como ídolo um jogador de futebol, ou não tem? Tem pessoas que têm como ídolo um cantor, ou não tem? Tem pessoas que têm como ídolo um padre, um pastor, um pregador. Tem ou não tem? Tem. E isso é imundícia na presença de Deus. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Se a pessoa idolatra até pessoas, mas também tem pessoas que idolatram o quê? Seres inanimados, como estátuas. Essa é a realidade. E a gente vê que esta mulher, ela colocou a idolatria para o mundo. Tem dia para tudo que é santo. Tem ou não tem? Tem. Essa é a realidade. Não precisa esconder aqui. Então a idolatria está dentro desse cálice, que é espiritualmente, que é prostituição. Abra sua Bíblia em Romanos. Em Romanos. Preste atenção que hoje o negócio está mais explicado. Algumas coisas nós estamos abrindo. Certo? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 25. O que é prostituição na Bíblia. Por isso que essa mulher, ela é uma meretriz, ela é uma prostituta. Justamente por causa desse verso. Romanos 1, 25.
Romano bebe. Quem não quer, vai pro lado de Jesus. Mas tem muita gente bebendo desse cálice e se perdendo. Agora tem muita pessoa inocente. Tem pessoas inocentes que estão bebendo sem saber que é errado. E é por isso que você está aqui, para aprender o que é Obrigado, hein? certo. Então diz o que aí, Romanos 1:25. Pode ler. Diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então o que foi que eles fizeram? Pegaram a verdade de Deus e transformaram e botaram o quê? Mentira. Prostituíram, adulteraram a verdade de Deus. Servindo a quem? Ou adorando a quem? Antes a criatura do que o quê? O Criador. E nós sabemos quais são as partes que foi adulterado, que foi prostituído, principalmente sobre os 10 mandamentos. Foi tirado, foi arrancado o 4º mandamento. Foi colocado outro. O 2º mandamento também foi. Porque lá no 2º diz que não adore imagem. Então ele tem que tirar. Só que tinha 9. Então ele pega o 10º lá e divide em 2. Para dar 10. Se você olhar no catecismo. Essa é a realidade. Então tira 2. Ele coloca. Tira o sábado, joga o domingo. Ou não tem assim no catecismo? Guardar domingos e festas? Tem. Mas na Bíblia tem assim? Não tem assim. Tem para guardar um sábado. Porque Deus guardou. Porque estava cansado? Estava exausto? Não. Para dar o exemplo. Porque o sábado foi feito para mim. Entenderam? Então essa mulher agora pega a verdade e tira e joga mentira. Adulterando a palavra de Deus. E as pessoas bebendo desse cálice. Só que ontem nós estudamos um tema legal. Nós estudamos sobre a besta que emerge da onde? Da terra. Que é a besta que vai dar autoridade. Essa é a segunda besta que vai dar autoridade a quê? A primeira. Porque todo mundo se maravilha com a segunda besta. Ou quem não é maravilhado aqui dos Estados Unidos? Você já viu uma pessoa lá dos Estados Unidos? Rapaz, meu sonho é morar no Brasil. Você já viu isso? Agora você já viu o brasileiro com o sonho de morar nos Estados Unidos? Porque nós somos maravilhados com as coisas de lá. Essa é a realidade. Biblicamente é assim mesmo. Pessoas morrem na travessia querendo chegar lá, ou não é? É. Mas biblicamente é assim mesmo. Deixa as pessoas maravilhadas. E ela vai chegar o dia que quando a chaga, a ferida estiver curada, ela vai dar todo o poder, toda a autoridade. E quem? A primeira besta que já está se erguendo. Essa é a realidade. E eu falei ontem que este poder, Estados Unidos, é um poder civil, político, né? Mas também é religioso. Que lá é que começa o negócio do falso profeta. E agora nós vamos ver uma coisa aqui interessante. Nós estamos estudando o capítulo 17 da igreja falsa. Mas a minha pergunta é: a igreja falsa, o sistema falso, é só o papado? É agora que nós vamos ver agora. Vocês quer que eu fale mesmo? Pode falar? Então, vamos ler aqui o verso 5, novamente. Que aí nós vamos começar a destrinchar algumas coisas a mais do que eu já falei nos outros dias. Para que essa luz possa... Verso 5 do Apocalipse 17. Apocalipse 17. Apocalipse 17, verso 5. Preste atenção agora. Estudamos um pouco aí sobre o verso 4. E nós vamos agora mergulhar um pouco no verso 5, 6, 7, 8 e 9. E destrincha logo tudo aí. Apocalipse 17, 5 diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome,
um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Pode seguir, pode seguir. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. 9. Aí é o qual? 7 ou 8? É o 7. 8. A besta que viste era e não é. Então para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido. Que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, no quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Pronto. Então, nós, só para resumir, nós já sabemos 7 montes é o que? Os montes, as 7 colinas lá de Roma. Essa mulher está assentada. Falou aí, vamos de trás para frente. Falou aí também que essa mulher, ela está embriagada, ela ficou embriagada com bebida alcoólica, com cachaça, foi com cerveja, foi com o quê? Foi o que você leu aí? Com o que foi que ela ficou embriagada? Com sangue. De quem? Dos santos. Agora a minha pergunta é: quem é santo na palavra de Deus? Aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Aqueles que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e têm a fé com o testemunho de Jesus. Pronto. Então essa igreja ficou embriagada, matando os cristãos. Isso aí nós já falamos. 538 a 1798, a Inquisição, que matou muita gente, era rio de sangue. Já falamos? Ok. Só que, agora prepare-se. Diz que na testa dessa mulher tem uma inscrição. Na testa. Só ler só a inscrição novamente, esse mistério. Está escrito assim: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Opa! Agora olha para mim aqui, ó. Presta atenção agora. Se você não prestou atenção até agora, agora é a hora. Diz aí que está na cabeça, na testa, na fronte desta mulher, que ela é o quê? A grande Babilônia. Vamos por parte. O que é que significa Babilônia? Babilônia, presta atenção, vem de... Vocês lembram lá no Gênesis, uma galera queria chegar até o trono de Deus, aí eles construíram o quê? Eles construíram o quê? Prédio, né? Como se fosse um prédio, para chegar até uma torre, né? Vamos dizer assim, a torre de... Babel. Babilônia, ok? Só que quando eles estavam subindo, porque olha o pensamento do pessoal da Torre de Babel. Nós vamos chegar, presta atenção nisso aqui, ó. Nós vamos chegar até a Deus com as nossas próprias obras. Vou fazer essa torre e vou chegar. Então, primeira característica da Babilônia: salvação ou querer chegar até a Deus pelas próprias obras. Pagando penitência. Ou não é assim? Ai não, se eu for caridoso, eu vou para o céu. Não é assim, meu amigo. Não é assim. A gente cresceu com isso na cabeça, ou não foi? Não, se eu for caridoso, se eu ajudar, se eu for uma pessoa boa, eu vou para o céu. Para começar, eu e você não somos bons coisa nenhuma. Porque bom só há um, que é o nosso Deus. Só para começar. Então não tem esse negócio de salvação pelas obras. Salvação é pela graça em Cristo Jesus. Mediante pela fé. Isso não vem de vós. Nem a fé é nossa. Ela vem de quem? De Deus. Só para começar. Então esse negócio de salvação pelas obras é a maior furada do mundo. Não queira se salvar com as suas próprias obras, que você não vai salvar coisa nenhuma. Você só se salva pelo sangue de Jesus.
Então, primeira característica de Babilônia, salvação pelas obras. Mas tem outra característica também. Diz aqui que quando estava subindo, Deus olha, aí o que é que Deus faz para acabar com aquele negócio? Vocês lembram? Todo mundo falava uma língua, todo mundo falava cearense, cearenseis, vamos pensar assim. Só que Deus ouviu e disse, rapaz, eu vou mudar aqui, eu vou bagunçar aqui a língua dessa galera. Aí um pedia tijolo, o outro entendia cimento. Um pedia água, o outro entendia cal. E aí a bagunça, a confusão se instaurou. E aí não puderam mais levantar a torre. E todo mundo, ó, veio abaixo. Então nessa igreja a outra característica é o quê? A confusão de doutrinas. Confusão por quê? Porque querem colocar o erro no lugar da verdade. Aí diz que essa mulher é a grande Babilônia. Só que ela diz mais uma coisa. E agora aperta os cintos. Porque ela diz também que ela é o quê? A grande mãe das meretrizes. Opa! Opa! Então, a Bíblia está falando que essa grande meretriz, que nós sabemos quem é, ela tem o quê? Filhas. E hoje nós vamos saber quem são as filhas da mãe. Hoje nós vamos saber. As filhas da mãe. Diz aqui que ela tem o quê? Filhas. Então, essa igreja falsa, do capítulo 17, não é só a igreja romana. Ela tem espalhado algumas filhas. E falou no plural. Então, a partir de duas, até não sei quantas. Eu sei que é no plural. E por que essas são as filhas das mães, as filhas da mãe? Por quê? Porque elas aceitam os erros da mamãe. Elas saíram da mãe porque não queriam viver o erro, mas no decorrer começaram a aceitar o erro. Por isso que elas são consideradas as filhas da mãe. Aí essas filhas da mãe, nós vamos nos remeter para onde? Lá para a besta que saiu da terra. Presta atenção nisso. Que é o protestantismo que? Adulterado. O protestantismo que tem erros dentro. Principalmente coisas que ele defende, o que a mamãe diz. E nós já falamos sobre isso aqui. Então essa igreja falsa não é só uma igreja, é um complexo. Porque se a minha igreja não falar toda a verdade, se a minha igreja não disser tudo o que tem na Bíblia, ela é uma igreja mentirosa. Quer ver uma coisa? Quantas vezes você não já ouviu isso? Que o crente, ele tem que sempre, vamos dizer assim, estar bem de vida. Que um crente, porque ele é fiel, ele não pode estar passando necessidade. Você já ouviu isso? Isso é certo? Não. Isso não é nem doutrina de homem, isso é doutrina do lapeta. Sabe por quê? Quem foi que chegou no capítulo 4, que acho que foi de Lucas, de Mateus, para tentar Jesus e disse, olha Jesus, se tu me adorar eu vou te dar tudo. Eu vou te dar tudo. Todos os reinos da terra vai ser seu. Meu amigo, se você olhar na Bíblia, os mais fiéis são aquelas pessoas mais perseguidas. Ou não é? Mas a teologia da prosperidade me fala que porque eu sou fiel, porque eu devolvo o dízimo, porque eu dou oferta, eu tenho que dizer, eu decreto que Jesus tem que me dar, Jesus tem que fazer, Jesus não tem que fazer coisa nenhuma, Jesus não é garçom de ninguém, ele faz o que quer, na hora que ele quiser e com quem ele quiser, porque só ele que é soberano, não é ele nem é você. Então eu não posso decretar nada.
Eu tenho é que obedecê-lo. Isso que eu tenho que fazer. Me desculpe se eu estou tocando em alguém aqui que pensa desse jeito, mas não pode pensar assim. Não pode. O próprio Jesus, quando veio aqui, o próprio Deus, dono de tudo, ele veio humilde. Ele veio humilde. E quem sou eu para dizer, eu sou fiel e agora eu tenho que ter isso, aquilo, coisa nenhuma. Lavou até os pés do filho. Então, uma das mentiras, teologia da prosperidade. Outra coisa, agora vamos para a mãe. Vou nem falar dos mandamentos, que você já está careca de saber. Mas uma coisa da mãe aqui. Quantos aqui, eu vou até levantar a mão também, que eu também. Quantos aqui, quando criancinha foram batizados, diga eu? Eu. Todo mundo. É um erro. Onde é que tem na Bíblia? Onde é que tem na Bíblia que se batiza criancinha? Não tem. E eu lhe dou um carro, lhe dou uma moto, se você me provar na Bíblia que se batiza criancinha. Na Bíblia. Então isso é mais do que uma mentira. Essa é a realidade. Jesus, ele não foi batizado quando criancinha, ele foi apresentado. Ele se batizou quando adulto, quando ele sabia. Mas porque ele era pecador? Não. Para dar um exemplo para mim e para você, eu tenho que ter consciência. Eu vou me batizar por quê? Porque eu quero abandonar esta vida. Eu sozinho eu não consigo. Eu tenho que ter a presença do Espírito Santo na minha vida. E agora eu vou também mostrar para as pessoas que eu vou servir a Jesus. Porque quando eu estava no erro, eu mostrava para todo mundo que eu era errado, que eu era sem vergonha, que eu era isso e aquilo. Pois agora eu vou mostrar para o povo que eu aceitei Jesus. Aí eu faço isso para todo mundo ver. Eu me batizo e saio deste pecado. Por causa de mim, eu que vou fazer isso? Não, é Jesus que vai fazer em mim. Que ele faz tanto efetuar como querer dentro do meu coração. Porque de mim não sai nada de bom. Então entenda isso. Então, essas igrejas, todas, e tem igreja, olha, tem igreja que nem na Bíblia pega. Ou não é? Estou falando mentira? Fala. E falou. E a gente sai vazio. Só que Isaías já falava sobre isso. Você agora nós vamos entender essa questão das filhas da mãe. Essas igrejas. Essas filhas que também se prostituíram. Saíram com a intenção boa. Porque não queriam viver no erro, mas infelizmente caíram. Abra Isaías capítulo 4. O penúltimo versículo dessa noite. Isaías capítulo 4. E preste atenção nesse verso. Olha só o que é que o inimigo deu 7 igrejas. Ou não tem? 7 igrejas que foi o tempo da era cristã, né? Cada uma representada por uma igreja. Olha só esse versículo aí. Isaías capítulo 4, verso 1. E aperta os cintos. Vocês estão entendendo aí, né? Eu sei que está meio forte, não está hoje? Está bem forte, hoje está. Hoje está mais forte. Mas é que eu vim preparando o espírito. Porque se eu digo tudo de uma vez, eu ia levar uma mãozada aqui. Aí eu vim preparando, tem que vir preparando para aguentar o que realmente a Bíblia quer falar. E ela vai falar aqui, preste atenção nesse capítulo, nesse versículo, preste atenção nisso. Isaías capítulo 4, verso 1. Fique com esse capítulo, esse versículo na sua mente. Esse é o próximo que eu vou ler. Esse capítulo, esse versículo é tremendo. Todos acharam? Amém. Eu vou ler. Bruno vai ler. Lê aí, Bruno. Isaías 4:1 diz assim: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos, do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Vocês entenderam aí?
Vocês entenderam? Então, ele vai ler mais uma vez, acho que vocês não entenderam. Lê mais uma vez com calma. Nós estamos até 10 horas. Com calma, vai. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos, do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. E agora nós vamos esquadrinhar esse verso. Primeiro, 7 mulheres. Olha a contrafação aí. Mulher em profecia é o quê? Igreja. É isso? Presta atenção. Diz aí que essa mulher disse o seguinte. Ela pegou um homem, né? Como é que é? Foi que disse assim? Quis ficar perto do homem. Como é que diz aí? Agarrou o homem. Agarrou o homem? Como é que diz aí? Aqui tem dizendo que agarrou um só homem. Agarrou só homem, pronto. Quem é este homem? Quem é este homem? Jesus. Mulher igreja tem que se apegar com quem? Que se agarrar com quem? É com Jesus. Jesus. Ok? Presta atenção aí. Presta atenção. Só que diz o seguinte. Ela diz o seguinte. Ó, nós vamos pegar esse homem. Vamos agarrar com ele. Porém, nós vamos comer do nosso próprio pão. Primeiro de tudo, pão na Bíblia quer dizer o quê? Alimento. Alimento. Não é alimento? Eu posso chegar biblicamente assim. Hoje, depois do culto, nós comemos nosso pão. Quer dizer o quê? Nós almoçamos. Ok? Mas espiritualmente falando, pão é o alimento que se dá à igreja, que é o quê? As suas doutrinas. Seus ensinamentos da Bíblia. Só que essa mulher diz assim, a gente quer esse homem, se agarrar com esse homem, porém, nós vamos comer, nós vamos fazer as nossas próprias doutrinas. O nosso próprio pão. Não é assim na sua Bíblia diz? Só que ela vai mais além. Diz que nós vamos nos vestir com as nossas próprias vestes, com o que é nosso. Veste na Bíblia é o que? Quando a veste, quando Jesus dá, é a justiça dele imputada em mim e você. E quando eu digo eu vou vestir as minhas próprias vestes, eu estou dizendo assim, eu vou me revestir da minha justiça própria. Presta atenção. Aí ela diz mais. Nós só queremos ser chamadas pelo teu nome. Mas a gente quer comer o nosso próprio pão. E nós queremos o quê? Ter a nossa própria justiça. A gente não quer nada contigo. Mas a gente só quer o teu nome, sabe para quê? Para a gente não passar vergonha. Porque ele diz assim, tira o nosso opróbrio. Você entendeu aí? Tantas coisas, a pessoa tira um texto fora do contexto e vira uma doutrina. Ou não é assim? É assim. Você pega, tem por aí pessoas pegando um texto totalmente isolado e fazendo doutrina. Não é assim não, meu amigo. Para ter uma doutrina dentro da Bíblia, tem que ter o quê? Vários textos sobre aquele assunto. Essa é a realidade. Mas tem pessoas querendo viver com o próprio pão, sem querer o pão de Jesus, que é a própria verdade. Então essas igrejas, juntamente com a mãe e essa ruma de filhas, torna a igreja falsa. Toda aquela que não segue o que tem na Bíblia e como tem na Bíblia, está errado. Está errado. Aquelas pessoas que dizem que o Velho Testamento não serve mais, está errado. Nós vimos o estudo sobre as duas testemunhas. Aquela igreja que diz os mandamentos é o que? Foi abolido. Agora a minha pergunta é, quem aqui precisa de um Salvador? Diga eu. Só 30 pessoas? Todo mundo precisa de um Salvador, não? Você precisa de um Salvador, a não ser que você se ache o bonzão. Você acha que não precisa, que não peca.
Mas todo mundo precisa de Salvador. Agora eu vou fazer uma coisinha aqui com vocês. Se eu preciso de um Salvador para me salvar de quê? De quê? Do pecado, ou não é? Não é o pecado que vai me levar para a morte? Então eu preciso de um Salvador para quê? Para me salvar do pecado. Agora outra pergunta. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, diz a palavra de Deus. Aí me diga o seguinte: se eu digo que a lei foi abolida, tem pecado? Tem pecado? Não. Porque o pecado é a transgressão da lei, então não tem pecado. Eu preciso de Salvador para quê? Você está entendendo que essa filosofia, essa mentira, essa prostituição na Bíblia nos leva a abandonar Cristo? Porque se o pecado é a transgressão da lei e não tem mais lei, não tem mais pecado. E eu vou precisar de Jesus para quê? Se não tem pecado. Se eu quero Ele para me salvar do pecado. Porque muitas igrejas, elas pregam só 2 mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Pronto, beleza. Aí algumas pessoas dizem assim: não, mas Jesus resumiu. Eles querem defender de qualquer maneira. Jesus resumiu por 10 em 2. Ok? Diz que amarás o quê? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. Então vai amar a Deus de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração e ao próximo como a você mesmo. Beleza. Se você pegar os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra, ele está dividido assim. Primeira tábua tem 4 mandamentos. Segunda tábua tem 6 mandamentos. A primeira tábua, todos os mandamentos se referem a quem? A Deus. É amar a Deus. Se eu amar a Deus, eu cumpro a primeira tábua, que é os 4. Aí vou para a segunda tábua. Os outros, tudo é relacionado com o próximo. Aí se eu amar o próximo como a mim mesmo, aí eu vou e vou seguir a segunda tábua, que dá os 10. Entenderam? Tem pra onde fugir. Não tem para onde fugir. Tem mais algum argumento? Não tem. Eu só vou dar aqui um exemplo, não sei se deveria, mas com relação a amar ao próximo como a si mesmo, pode ser distorcida essa colocação quando você não ama a si mesmo. Muita gente, por exemplo, o alcoólatra, o cara que fuma, faz mal ao próprio corpo, né? A pessoa que não se cuida, ela tem condição de amar o próximo? Amigos, presta atenção. O Afonso tocou aqui num assunto muito interessante. O inimigo, ele veio aqui, ele veio matar, roubar e destruir. Quando eu não estou na presença de Jesus, quando eu não deixo que o Espírito Santo trabalhe em mim, o outro trabalha. E tem muitas pessoas que, como o Afonso falou, não se amam. Se destrói. É porque ele quer? Não. É porque, infelizmente, deu lugar ao inimigo. Porque assim, Jesus, ele entra na minha vida se eu permitir. Eu tenho que abrir o coração e dizer: Pai, entra e faz morada. Porque lá em Apocalipse 3:20 diz que ele está todo dia batendo na porta. Se eu abrir, ele entra. Se eu não abrir, ele não entra. Só que o inimigo é diferente. Ele não vai pedir permissão para você. Ele vai tacar o pé nesta porta. Se você deixar uma brecha, ele vai entrar e vai fazer um fuzuê na sua vida, na vida da sua família. É isso que acontece. Então hoje a gente vê pessoas que não se amam, não amam ninguém, pessoas querendo tirar a própria vida. Por quê? Porque estão, infelizmente, dominadas. Essa é a realidade. O inimigo está fazendo dessa pessoa marionete. Porque ele quer destruir você. Ele quer me destruir. Porque ele veio para isso. Porque ele sabe que nas mãos de Deus você será uma bênção. Ele sabe que você nas mãos de Deus vai ser um vaso de honra nas mãos de Deus. É por isso que ele quer destruir a sua vida. E é por isso, meu amigo, que eu vou ler o último versículo. Por isso que eu vou ler outro versículo.
Eu acho que você entendeu nesses 15 dias, presta atenção, você entendeu nesses 15 dias o que Apocalipse quer para você. Eu acho que você entendeu. Primeiro quer que você entenda a revelação que Cristo tem para você. Primeira coisa, que você entenda que a revelação é para te salvar. É para fazer você feliz e não ficar assustado. É isso que Ele quer. Mas Ele quer também, Apocalipse quer também para você que você tome uma decisão. Que você possa se decidir ao lado da verdade. Não viver na mentira. Porque agora você conhece a verdade. Então você tem que decidir, não sou eu que decido. Ah, se eu pudesse decidir por você, seria maravilhoso. Mas tem que decidir é você. E você tem que tomar uma decisão. E eu vou ler aqui um apelo de Deus. Não é apelo meu, não é apelo do pastor, da igreja, é de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia. O último verso da noite. Em Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. E agora é hora de você tomar uma decisão. É hora de você se decidir. O que realmente você quer da vida? O que você quer para o seu futuro? O que você quer para o futuro da sua família? Em quais veredas você quer que os seus filhos andem? É você que decide. E é hora de decidir. Apocalipse 18. Apocalipse 18, ele começa a contar da história da queda da Babilônia. Quem é Babilônia? É a igreja mãe, mas também é quem? As filhas. Essa é a estrutura babilônica. Confusão, salvação pelas obras, é a mentira colocada ao invés da verdade. Essa é a Babilônia. Ela vai começar a cair. Ela vai começar a cair, diz o Espírito Santo de Jesus. E no capítulo 4, no capítulo 18, verso 4, é um convite de Deus para mim e para você. Você aceita se você quiser. Mas o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração agora. E você vai ter que tomar uma decisão. Diz a palavra de Deus o seguinte. Capítulo 18, verso 4. Presta atenção. Ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Você entendeu? Jesus agora está olhando para você, dizendo claramente, porque Jesus não manda recado, Jesus não fala minhas palavras. Ele está dizendo para você hoje: retirai-vos, sai dela, povo meu. Você é povo de Deus? Você se considera povo de Deus, filho de Deus? Então atenda a voz do Espírito Santo hoje, que está dizendo: sai dela, povo meu, para que você não seja cúmplice dos pecados que são cometidos lá. E você não seja participante de quê? Dos flagelos. E principalmente não ser lançado no lago de fogo. Mas a decisão é sua. É você que decide. O que eu tenho que fazer aqui, o meu trabalho que Jesus me colocou para fazer, é pregar. Eu não posso converter ninguém. Só quem pode fazer isso é quem? O Espírito Santo, se você der lugar. Mas o meu trabalho é falar. E eu passei aqui 14 dias falando sobre a verdade de Jesus. 14 dias com hoje. Amanhã vai ser o 15º. E já chegou a hora de a gente se decidir. E o convite é claro:
Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. A Gil vai cantar. E à medida que ela for cantando, você vai se decidindo o que você quer para a sua vida. Amanhã, já falei hoje lá na igreja, até fiz uma alusão sobre a forca que nós passamos o vídeo. Que vídeo maravilhoso aquele. Mas amanhã nós vamos ter um lindo batismo. Batismo é você sepultar o velho eu. É você matar o velho eu para renascer para Cristo. Amanhã aqui nesta praça nós vamos ter um batismo. É aqui. E Deus está te convidando. Amanhã, sai dela, povo meu, e vem viver a verdade por completo. Por completo. Gildene vai cantar. 27 de janeiro de 2024. Grupo Caleb, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Valeu, Jesus.